Olá, olá! Aqui é a Bruna e eu já vou logo te dizendo que esse barulhinho aí que você está escutando de fundo é da Praia da Paciência aqui em Salvador, tá? Estou gravando aqui na beirinha da praia e espero que esse barulho fique gostoso. Vamos testar, assim como eu já fiz no episódio anterior que foi de vídeo. Vamos testar como que vai ser com esse barulhinho de praia, se vocês vão gostar aí do som da natureza ao fundo. Mas eu fiquei pensando esses dias, né? Tava refletindo bastante aqui sobre o nosso bate-papo de hoje. E aconteceu uma coisa esses dias, enquanto eu comecei essa minha viagem de carro, né? Saindo de Rio de Janeiro com destino para chegar aqui em Salvador. E isso que aconteceu me fez refletir bastante sobre o que eu quero dividir aqui com você hoje. Porque eu não sei se você está lembrada, mas no episódio anterior eu comentei que eu estava gravando de vídeo e que ao longo dessa viagem eu ia começar a compartilhar os episódios de podcast em videocast, né? Então não ia ser só mais som, mas ia ter a imagem também do local que eu tivesse ali passando enquanto eu estivesse na viagem. Até aí tudo bem. Gravei meu primeiro episódio, foi ótimo, adorei fazer, mas depois não rolou mais nenhum episódio de vídeo. Só esse aqui agora que já é o em Salvador, com esse mar aí de barulhinho de fundo para você. Então, eu fiquei refletindo muito do porquê eu não gravei mais episódios de vídeo ao longo dos vários lugares que eu passei para chegar até aqui. Afinal, eu gravei no primeiro dia, fiquei 10 dias na estrada até chegar aqui no destino, que era Salvador, e não gravei mais os outros 9 dias. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. A pauta é, e aí eu quero muito ouvir de você, porque a gente vai aprender em conjunto aqui sobre isso. Você é esta pessoa ou conhece alguém que tem a mania de transformar tudo que gosta de fazer, todos os hobbies, em algo sério, em alguma função, em algum negócio, em algo estruturado, sabe? Entende o que eu estou querendo dizer? E aí o que acontece? Por você transformar aquela coisa que você só tinha ali como um hobby em algo mais profissional ou algo mais de maior responsabilidade, vamos dizer assim, no final isso muitas vezes acaba matando as duas coisas, porque o negócio ele não vai bem e o hobby que você gostava tanto, você pega ranço. Pois é, eu não sei se você se identifica, se você conhece alguém, ou se você consegue associar algo na sua história aí que você curtia fazer e depois você tentou levar aquela curtição para outro caminho, não ficou tão legal. E o que eu queria não generalizar aqui, já destacando, é que óbvio que tem muita gente, está lotado de gente aí na vida, que conseguiu transformar aquele hobby em propósito de vida, em a sua carreira, sabe? Trabalhar feliz com aquela mega frase clichê de ame seu trabalho e nunca mais terá que trabalhar, sabe essas coisas? Eu admiro muito quem descobriu sua vocação desde muito nova, porque eu não sou uma dessas pessoas. Então eu queria dividir um pouquinho dessa angústia com você, se você se identifica aí nessa coisa de estar sempre buscando, ai, o que, que eu vou fazer da vida? Ai, mas será que é isso? Ai, mas será que isso é só um hobby ou tem que virar profissão? Ai, mas se eu desistir de fazer o meu hobby virar profissão, será que eu estou largando cedo demais? Será que eu não estou me dedicando o suficiente? Cara, eu me pego muito nessas questões, assim, de sentir que eu não estou largando muito cedo das coisas, não estou fugindo, eu não estou abandonando pelos desafios ou pelas coisas que eu não gosto, enfim, ou se literalmente, tipo, não é isso que eu vim fazer neste mundo. Você já se pegou nessas perguntas? Então, assim, por que, né, que eu cheguei nessa temática do nosso papo hoje? Porque o que eu comecei falando da questão dos vídeos tem tudo a ver com essa temática. E eu já começo te dizendo que eu não sou uma pessoa que eu gosto de fazer vídeos. Eu não gosto mesmo. E isso é algo que
Até para eu compartilhar aqui em voz alta é uma coisa importante para mim, para eu mesma me ouvir e consolidar, assim, Bruna. Você não é uma pessoa apaixonada por vídeo, por mais que você viva nessa era de que tudo é vídeo, entendeu? E não é nem só a questão de gravar o vídeo, tá? Para você entender bem. Porque ligar a câmera, falar ali, eu adoro, eu levo isso numa boa, tá? Eu gosto de comunicar com as pessoas, eu acho que a essa altura aqui você já sabe, porque eu tô aqui conversando com você, né? Então eu amo ficar falando, batendo papo da vida, refletindo sobre as questões, enfim. Mas o que eu não gosto com relação a vídeo é todo aquele processo técnico que envolve produzir um vídeo. Então, é preparar o enquadramento, a luz, ver a qualidade do som, depois fazer a edição, produzir os cortes envolventes, cenográficos, sabe? Decupar toda aquela captação extensa para um vídeo que vai durar só ali alguns segundos, sabe? Aí você tem que pôr música, você tem que legendar, aí você exporta o arquivo, que leva um tempão, depois leva mais um tempão para subir na plataforma. E enfim, você chegou no vídeo tal, finalizado. Eu não gosto nada dessa parte técnica, entende? E eu sei tanto que eu não gosto, não só por essa experiência de postagem de redes sociais, que é uma coisa bem caseira que eu faço, eu levo numa boa, assim, mas eu já trabalhei contratando muitos videomakers, porque eu sou profissional da área do marketing, né? Então, em vários locais que eu já passei trabalhando, especialmente quando eu estava trabalhando com eventos, isso era muito frequente na minha rotina. E eu consegui ver por muitos anos na minha vida, nesse mercado de trabalho, como que funciona o por trás das câmeras. Então, toda aquela ilha de edição, enquanto está rolando o evento ali, às vezes vocês estão no show. Vamos dar um exemplo do meu ano novo de 2019 para 2020. Eu fui a trabalho para aquele espaço que chama P12 em Florianópolis. E aí fomos fazer a cobertura ali dos shows de verão na virada do ano, e a gente estava com uma equipe que fazia a captação, edição do vídeo, e como eram eventos diários, essa equipe ela tinha que produzir o vídeo daquela noite para já ser postado no outro dia de manhã, porque à noite já tinha um outro vídeo para ser captado. Então, você imagina aí a cena. Eu e algumas pessoas da equipe, né, ficávamos ali no show. Tinha a galera de videomakers que fazia a captação. Então, por exemplo, hoje era show da Anitta, estavam ali captando. E aí tinha a galera da ilha de edição, que ficava numa salinha lá dentro, no backstage, assim, do evento, e ficava ali já preparando, decupando aquela captação que a galera já tinha feito. Então, enquanto uma galera está captando, a outra está ali já editando para quando amanhecer o dia, o evento acabar, eles já estarem com quase pronto aquele vídeo e aí conseguir rodar no ar. Então, pensa que eles ficaram o show inteiro, que sei lá quantas horas durou, captando, e aí eles editam aquilo em algo que vai dar 30 segundos a 1 minuto. Só para vocês terem ideia do pouquinho que é essa rotina de videomaker. E eu tenho muitos amigos videomakers. Eles são apaixonados pela profissão, eu admiro demais. Mas vendo essa rotina deles, eu entendi que isso não era para mim. E por mais que aqui a gente não está falando de algo mega profissional que eu vou fazer nem por trás, nem perto disso, né? Mas por eu ter esse conhecimento do por trás da câmera, como que funciona, né? Todo o trabalho de chegar num vídeo realmente profissional, cara, eu já não gostava desde ali. Eu falava, meu, que lindo o trabalho deles, eu sei que não é para mim, sabe? Então, quando eu e Nath, a gente resolveu sair de motorhome aí pela América do Sul, eu ficava mais nessa função de falar na câmera, que é algo que ela não gosta, e ela ficava mais com a função de editar e pensar de forma criativa ali como pôr o vídeo, alguma coisa assim, entendeu? Mas, como isso nunca foi minha praia, quando eu resolvi viajar agora sozinha, e pensei em compartilhar isso para incentivar mais mulheres, principalmente, a fazerem as coisas que desejam na vida delas, com maior autonomia e independência, independente do que seja o desejo, tá?
O meu exemplo aqui é viajar, porque essa é a minha vida, é meu estilo de vida, é o que eu sou apaixonada em fazer. Mas, cara, se você tá aí querendo fazer qualquer coisa da tua vida e o que te prende é uma companhia, alguma limitação ali, alguma coisa que você não tá com coragem de fazer, a minha mensagem é essa, assim, tenta fazer, manter um ambiente seguro para você, mas vai. Acho que a gente conversou bastante sobre isso no episódio anterior, mas para te mostrar que eu também tenho meus medos na estrada, sabe? Só que a gente não pode parar os nossos sonhos, por isso eu acho que nós mulheres, a gente já tem vários obstáculos na vida e que nós não sejamos os nossos próprios obstáculos. Então, quando eu decidi, né, fazer isso de compartilhar, eu falei, cara, seria muito legal eu mostrar em vídeo os episódios do podcast, porque vai ser uma forma de eu mostrar onde eu tô, de dar uma acolhida, assim, no vídeo, né? Claro que a gente aqui batendo papo também tem isso, mas sei lá, achei que seria legal mostrar por imagens. Mas ao mesmo tempo que logo eu pensei isso de colocar num vídeo, automaticamente eu também pensei que não era algo que eu gostava de fazer, porque eu já conhecia isso por todo esse histórico que eu já contei aí pra vocês, né? E aí eu fiquei pensando, cara, ia ser muito massa, mas eu não gosto de fazer, vou estar sozinha. Quem fazia isso era a Nath. Então, como que eu posso fazer de uma forma que fique leve pra mim, que fique legal de fazer e que seja interessante também pra quem tá assistindo, né? Aí eu pensei, não preciso fazer nada super produzido. Eu vou fazer de uma forma assim, bem natural, do jeito que eu já faço no podcast. Vou falar diretão, né, qual que é o nosso bate-papo do dia, como eu já falo, aqui bem de forma natural. E eu vou editar de forma mais básica possível, porque eu quero que seja um conteúdo que fique muito natural, que a pessoa continue se sentindo num bate-papo como ela se sente no podcast. Então, eu não vou editar o meio ali, não vai ter corte, sabe? Eu vou produzir o conteúdo e eu vou cortar o começo e o fim, que é a abertura e o fechamento da câmera só. E se você for ver o episódio anterior, nem a abertura da câmera eu cortei, porque eu achei que ficou tão legal. E aí eu deixei, então, só o encerramento ali que teve um pequeno corte. Falei, cara, pronto, vai ser assim, não vai dar trabalho para eu editar, eu subo na plataforma, e aí, quem sabe, né, eu fazendo dessa forma, que vai ser algo muito simples de produzir, eu não consigo aí até gravar mais de um episódio por semana, porque eu vou passar por muitos lugares, seria legal mostrar vários lugares, né? E aí já veio a outra coisa que vem na cabeça, né? Ah, então se eu vou gravar mais do que um por semana, então por que que eu não ponho no YouTube, que aí quem sabe com o tempo eu vou monetizar isso, né? E aí eu posso me ver vivendo disso, igual vários viajantes fazem. Eu posso começar disso um negócio e ganhar grana na internet e ter a minha independência geográfica e financeira aí que eu tanto quero dos meus trabalhos. Bom, vocês perceberam aí o contexto, né? Já pegaram para entender que começou de uma simples ideia de tornar a nossa troca aqui mais próxima. Então, mostrar os locais que eu estava passando. Aí depois já vem, vamos aumentar os episódios, vamos pôr no YouTube, vamos monetizar. Olha como a pressão já foi aumentando, eu mesma me colocando, ninguém me cobrando nada, nem sabendo disso. Beleza, eis que a viagem começa. Eu saí do Rio de Janeiro, com isso na minha cabeça, bem tranquila e empolgadona, achando que eu ia arrasar fazendo. Chegou no meu primeiro dia, curti ali a parada que eu tava normal, aproveitei meu dia, porque eu também não queria fazer disso da internet uma dependência de eu não conseguir curtir o lugar e só ficar captando. Isso é algo que eu me preocupo, de conseguir aproveitar todo lugar que eu passo, mais no offline, assim também, né? E aí eu falei, bom, já curti aqui meu dia, tá chegando o pôr do sol, vou começar a me preparar para gravar. Tava tranquilona, tá? Empolgadaça. Pensei, vou achar aqui um canto bonito, reservado, que não tenha tanta gente passando ali atrás, até para não ficar tanto barulho e tal. Me posiciono, coloco ali meio que no horário do pôr do sol para ficar uma luz bonita e vai ser sucesso.
Fiz tudo isso, fiz direitinho, eu gravei, deu tudo certo. Eu adorei fazer, tá? Beleza. Gravei, terminei meu dia. Falei, bom, depois eu edito ali, subo no YouTube e tal. Dormi. Acordei no outro dia, acabou a empolgação. Acabou a empolgação de gravar vídeo, minha gente. Eu acordei no outro dia, aí eu curti pela manhã, normal. E aí, à tarde, eu já fui dirigir para a próxima parada. Quando eu cheguei lá, sabe quando você já tá assim no fim do dia? Eu falei, vai escurecer, não vai dar para gravar, vamos deixar pro próximo dia. Até aí, beleza. Chegou no outro dia, eu não consegui um lugar muito reservado assim para fazer, tava num lugar com mais movimento, foi um dia mais agitado. Eu também sou tímida para sair gravando aí na frente da galera. Aqui não estou tímida porque estou numa praia que não está muito cheia e estou só gravando aqui pelo celular, então fica mais discreto. E aí, enfim, como estava cheio lá, não tive coragem de gravar. Beleza, vamos pro próximo dia. Chegou no outro dia, eu já estava assim, Bruna, hoje tem que rolar. Você tem que colocar a cara para jogo aí, superar os seus desafios internos e bora fazer. Nesse dia, eu tava numa praia, assim, bem paradisíaca, ia ficar lindo, tava vazio. Sabe assim, o cenário perfeito? Aí eu passei, tá, vou pegar o pedestal, né? Esqueci o nome, que você coloca aí o celular pra segurar e você poder gravar. Falei, vou pegar ele no carro. Aí fui até o carro, peguei. Fui andando num sentido de pedras, assim, pra ficar num canto também reservado, tudo mais, sem muita gente. Aí eu peguei e falei, bom, agora eu vou começar a gravar. Enquadrei ali bonitinho, o cenário estava legal. Quando eu fui apertar o play, eu tinha esquecido de pegar a roupa, tava de biquíni. Aí eu falei, putz, não vou voltar todo esse caminho de novo para pegar a roupa, vir aqui, porque não estava perto do carro, sabe? Tava bem longe. E falei, cara, já era. Não vou gravar aqui, não é pra ser. Aí já começa aquela autossabotagem na cabeça, sabe como é? E pronto, não gravei de novo. E aí, que depois desse dia, eu comecei a perceber que aquilo não estava sendo natural, não estava sendo leve, gostoso, como tinha sido o primeiro dia que eu gravei, sabe? Com aquela empolgação toda de começo, que foi muito legal. Porque agora eu já estava naquele processo de me forçar a fazer algo que eu não estava fazendo de forma espontânea. Tipo assim, eu tava pensando, Bruna, você tem que ir gravar, você tem que ir buscar um local, você tem que se preparar. Sabe assim? E aí eu comecei a refletir sobre isso. E aí quando eu começo a refletir sobre as coisas, cara, eu entro numa viagem na minha cabeça, sério, que eu adoro dividir aqui com vocês, porque eu penso tanto na vida e eu fico questionando tantas coisas, e não é algo que me deixa para baixo, não, pelo contrário, sabe? Mas eu fico reparando nessas situações que acontecem para entender se é algo padrão meu, ou se não foi algo pontual, sabe? Coisas assim. E aí que eu comecei a me questionar. Tipo, cara, por que que eu tô pensando em me forçar em fazer algo para talvez virar uma fonte de renda, né, no futuro, de algo que não tinha nada a ver com o plano inicial da viagem, que aí, até aí tá tudo bem, mas eu nem tô curtindo fazer, sabe? E foi aí que eu entrei nesse lance do tipo, cara, isso é só um hobby, ou não, isso pode virar algo, ou não, eu estou desistindo muito fácil, eu estou me auto-sabotando, ou também não, eu tenho que me dedicar mais, porque obstáculos em qualquer coisa que eu vá fazer vai ter, e a gente não faz só o que a gente gosta, até aquela coisa que a gente ama fazer, sempre tem uma parte que a gente não gosta de fazer. E aí eu comecei a entrar numa viagem, vários questionamentos assim na minha cabeça. Você já se pegou fazendo esses questionamentos assim, e sei lá, agora enquanto eu tô falando, você tá se perguntando também sobre essas coisas? Porque aí, sempre que eu tô nessas questões na minha cabeça, eu fico tentando chegar na raiz do problema, sabe? Na raiz daquela questão. E eu falei, cara, refletindo aqui comigo, o vídeo não é a raiz da questão, porque não é algo novo pra mim. Eu já sei que eu não gosto de fazer.
Mas então, qual parcela disso aqui eu gosto de fazer e onde que eu tô me travando, né? E aí eu comecei a pensar lá atrás, assim, na minha vida, e entender que o que eu gosto muito de fazer, e que eu sempre gostei, é escrever. Eu adoro escrever o nosso bate-papo do que eu vou falar aqui no podcast, para organizar as ideias, e depois vir aqui gravar com a minha voz, mas assim, eu sempre escrevi, sempre. Desde pequenininha eu lembro que eu escrevia. E é uma coisa que eu faço muito naturalmente. Que não vem com esse fardo do tipo, eu vou escrever sobre o que eu quero conversar no podcast e aí depois o gravar o podcast vira um fardo, sabe? Não, porque eu gosto de estar aqui gravando sem estar no vídeo. Entende o que eu quero dizer? Isso para mim é muito agradável, eu fico muito feliz em fazer. Só que eu percebi que a única parte desse processo que eu não estava gostando foi no momento que eu resolvi transformar isso num vídeo. E eu acho que por todas as questões aqui que eu já trouxe, isso está bem claro, né, do porquê. E eu comecei a refletir sobre essas questões do tipo, cara, se é para monetizar, se é para fazer um hobby virar algo que eu possa viver dele, eu quero monetizar com algo que eu realmente gosto de fazer, que é gravar o podcast. E aí entra aquelas pressões externas, né, do tipo, você gosta de escrever, mas hoje em dia a vida está voltada para o vídeo, então aprenda a gostar. Cara, desculpa, eu já tentei aprender a gostar há muito tempo. Eu não gosto de gravar vídeo. Se eu pudesse pagar uma produtora que ia fazer tudo pra mim, eu só ia lá aparecer com o meu roteiro e gravar, massa. Ia fazer isso com certeza. Mas hoje não é minha realidade. Então, assim, se eu quero tentar fazer algo mais estruturado, ou se você aí tem um sonho, uma vocação, um dom, algo que falam pra você, cara, você é muito bom nisso, por que que você não investe? Sabe aquela coisa? Você pode investir nisso, mas tenta fazer uma estrutura que faça sentido para você. Ó, vocês estão escutando aí o bombeiro de fundo, tá chamando a pessoa que está no fundo do mar. Tô amando essa naturalidade aqui que a gente está gravando. Bom, e aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, eu vou parar de prestar atenção no externo, do que é o que vende hoje, e eu vou voltar para o meu interno, entender o que funciona para mim. Porque eu não acho que tem só uma forma de você ser o seu próprio negócio, sabe? Tem várias formas desde que você faça com amor. Tem tanta gente aí que faz uns serviços incríveis que você fala, nossa, eu nunca pensaria nisso, mas você vai ver que faz muito sentido, sabe? Tem tanta gente que a gente consome na internet mesmo que você fala, meu Deus do céu, que coisa diferente. E a pessoa arrasa porque ela faz com o coração. Então pensei nisso, eu falei, cara, eu vou sair desse negócio de tipo ficar me cobrando, de fazer num padrão do que funciona hoje, e eu vou fazer dentro do que eu gosto de fazer, porque se eu quiser fazer algo que vá ser uma função para mim, vai ser uma função de algo que eu estou feliz e contente em entregar, independente deste resultado, sabe? E aí quando eu fiz as pazes com isso, cara, me deu uma tranquilidade, assim, muito, sabe? De pensar, ai, que bom, agora eu não tenho mais que gravar vídeo. Desculpa, mas realmente foi isso que eu senti. Porque se você for reparar nas minhas redes sociais, eu adoro escrever legenda. Depois você fuça lá e vê os textões que às vezes eu escrevo. Muitas vezes eu acabo nem colocando textão lá, porque eu sei que rede social não é algo que a galera consome muito textão. Inclusive, eu já tive um blog um tempão atrás que eu escrevia meus textões. E eu tenho vários textos guardados no meu celular. Você entrar no meu bloco de notas, sabe? Coisa assim. E eu tenho textos guardados de coisas que eu vou vivendo e vou refletindo. Para mim, escrever é uma forma de colocar para fora as coisas que eu sinto, que eu percebo sobre a vida, sabe? E às vezes eu não escrevo só coisas profundas, não, tá, gente? Às vezes eu escrevo coisas bem aleatórias. E é isso, assim. E então, você já tem esse comportamento de, nas redes sociais, gostar mais de escrever, postar mais fotos do que postar vídeo, sabe? Coisas assim. É natural que eu fosse me ver mais dessa forma, porque é o tipo de coisa que eu consumo. Eu não sou aquela consumidora assídua de vídeos, eu sei que a galera é.
é o hit do momento, tipo, e a Nath, muitas vezes, ela manda pra mim, inclusive, quando ela quer consumir algum conteúdo que não tá em vídeo, ela manda pra eu ler as legendas. Tipo assim, lê aí, me resume, me conta. Porque ela não curte tanto ler esse tipo de coisa. E, cara, eu amo. Então, tipo, eu já sou ao contrário. Se eu vejo um vídeo muito longo, ou até vídeos curtos mesmo, mas eu não fico a pessoa mais interessada. Eu gosto de ler textão. Então, isso já diz muito aqui sobre o que iria funcionar para mim ou não, né? E aí, beleza, passou esse processo aí. Eu tô falando disso do dia 2 da viagem até chegar agora em Salvador, dia 10, tá? Então foi 8 dias aí, uma semana pensando. Mas aí, como eu tinha me comprometido aqui com vocês, que eu falei que ia compartilhar em vídeo, eu falei, cara, preciso levar isso pra galera. Por mais que eu saiba que não tenha nenhum super compromisso, que eu falei que eu ia fazer, o que desse pra fazer, porque a estrada também ela é corrida. Mas eu fiquei pensando, eu quero compartilhar isso com eles. E aí, nessas minhas reflexões, que veio a ideia de eu fazer disso um episódio, porque eu concluí que vou jogar a real e chegar nesse ponto da minha reflexão de que muitas vezes outras pessoas também podem se sentir dessa mesma forma que eu, de tipo, essa pressão da gente ter um hobby e aquilo só ser um hobby e a gente não querer fazer mais nada além disso com ele, sabe? Porque a partir disso entra essas várias questões que eu já trouxe aqui, que é, tá, mas se é um hobby, eu sou bom nisso, se todo mundo fala que eu mando bem fazendo tal coisa, por que que eu não me dedico àquilo? Por que que aquilo não pode virar a minha vida? Se eu sou bom, se eu gosto de fazer, se isso não pode virar um negócio, sabe? Pode virar algum processo aí que desencadeie em algo mais elaborado, sabe? E aí eu lembrei de uma história que isso me marcou muito. Eu lembro de uma entrevista que eu vi do Caetano Veloso e a Maria Bethânia, não sei quem gosta deles aí, mas eles vêm de uma família musical, né? E os dois falam que a melhor cantora da família é uma irmã deles, que tem um super dom e que nunca quis ser cantora. Depois vocês pesquisam aí na internet. Eu achei muito curioso isso, porque eu fiquei pensando, meu primeiro impacto foi, cara, se a mulher canta melhor que os dois, imagina o que ela canta. E eu já fiquei assim, nossa, eu queria tanto ouvir ela cantar. Só que ela não quis seguir isso pra ela. E de verdade eu nem sei o que ela seguiu de trabalho, não sei qual é a carreira dessa irmã deles. Mas aí, quando eu fiquei refletindo aqui sobre essa questão do hobby, me veio isso na cabeça. Tipo, às vezes pra essa mulher, o hobby dela, ela gostava de cantar, mas não pra virar uma profissão. E é isso, sabe? Então, às vezes a gente não precisa tornar tudo que a gente é bom em algo que vai virar uma burocracia que vai acabar tirando aquele tesão de fazer algo que a gente só gosta de fazer, sem ter que fazer muitas reflexões, sem ter que ficar pensando em nada, porque o hobby é isso. O hobby é aquele momento que a gente só está fazendo o que a gente quer fazer. E tipo assim, e se o podcast acabar aqui, eu vou continuar escrevendo? Eu vou continuar escrevendo porque é uma coisa que faz parte da minha vida. Então é algo aí para você se questionar também. O que você faz que é hobby e que se você não tornar disso um trabalho, você vai continuar fazendo? Eu tenho certeza que escrever é algo que eu sempre vou fazer na minha vida, que é a paixão que eu tenho desde criança, quando eu ganhei meu primeiro diário. Ele tem a capa do Titanic, eu tenho ele guardado até hoje. E eu escrevi ali o que eu queria. E até hoje eu sigo com isso, não num diário mais, mas eu tenho um caderno que eu gosto muitas vezes de sentar na praia ou em algum canto sozinha e escrever sobre a vida. E às vezes eu gosto também de voltar nas minhas escritas anteriores e ver o que eu vivi ali, o que eu estava sentindo. E aí eu fico refletindo, tipo, nossa, que interessante, isso já mudou tanto, sabe? Meu olhar sobre aquela situação tá tão diferente hoje em dia. Às vezes tá melhor, às vezes tá pior. Mas enfim, eu gosto, é uma coisa natural minha. Então fica aí para você pensar também, né? Quais são as coisas na sua vida que ocupam somente este lugar? O que faz você se mover para fazer alguma atividade que você gosta só pelo simples prazer de fazer aquilo, né? Ou melhor, também refletir aí do outro lado, o que é que você não se permite fazer apenas por curtição? Então, qual que é aquela coisa, né, que você gosta de fazer, mas você fica se cobrando
E você não entende que aquilo pode ser só algo prazeroso, que não precisa ter nenhuma função por trás, nenhum resultado, que não tem que fazer de tudo um negócio na vida, sabe? Eu acho que a gente já se cobra tanto naturalmente e, óbvio, é importante a gente buscar evoluir, desenvolver novas habilidades, esperar o nosso melhor por nós mesmos, mas será que de fato tudo, absolutamente tudo na nossa vida precisa ser assim? Para mim, eu acho que tem esse espaço que dá para a gente deixar uma parte daquilo que a gente sente prazer em fazer ser só nosso, sabe? Ser o que a gente curte passar o tempo, ficar ali fazendo com a cabeça vazia, sem pensar nada, sabe? Aquele momento do ócio, sabe? Que é prazeroso, que ajuda a dar uma reenergizada ali na nossa saúde mental, sem que a gente tenha nenhuma expectativa. Então, se você escutou tudo isso e está pensando, caraca, eu não tenho nenhum hobby, eu acho que aí já começa o primeiro passo da sua reflexão. Eu acho que se você não identificou nenhum hobby, você tem muitas coisas aí para descobrir sobre você, coisas que você gosta de fazer. Então, termina de ouvir aqui o podcast, para 5 minutinhos e pensa aí de forma bem genuína no que você sente prazer em fazer só por fazer, aquelas coisas que você está sempre buscando colocar na sua vida pelo simples fato de que você gosta. E se você já identificou, né, essas coisas que são prazerosas para você, que faz parte do seu ser, sabe, neste espaço em que ocupamos aqui na Terra e que você divide com você, feliz da vida, independente do mundo externo, reflete aí se você está se colocando alguma pressão de resultado com relação a isso, ou até se já teve algum hobby que você chegou a pegar ranço e desistir de fazer e não gostar mais, porque você tentou colocar pressão demais sobre aquilo. Quem sabe você revisita essa coisa aí, esse hobby, que você às vezes deixou de fazer pelo histórico aí do passado de uma autopressão que você se colocava, e aí você indo mais leve, você volta a ter isso somente como um hobby, somente como algo que você gosta de fazer, sabe? Eu acho que a gente está muito nessa era de autocobrança e de fazer tudo com velocidade, rápido, e as redes sociais colaboram muito para que a gente fique se autocomparando o tempo inteiro, mas a gente tem que olhar para a gente, entender quem a gente é, o que a gente gosta. Claro, entender que não dá pra gente viver só do conto de fadas de fazer o que a gente ama o tempo todo, porque senão a vida nem teria graça se fosse fácil assim. Mas saber balancear um pouco, né? A gente sempre vai estar se perguntando, será que eu tô desistindo rápido demais ou não? Será que isso não é pra mim mesmo? Cara, eu me sinto nesse momento assim, acho que já deu pra perceber. Mas fica aí quietinho um minutinho, olha pra dentro de você. Eu acho que a resposta está sempre aí, assim, quando a gente fica em silêncio, a gente começa a se questionar, né? Pensar naquela situação, tá? Deixa eu ver se eu tô realmente desistindo rápido. Aí você fecha os olhos, assim, se coloca em silêncio, e aí pensa naquilo, vou gravar um vídeo hoje. Que sentimento vem? Vem um sentimento de angústia ou de felicidade? Agora se eu penso, vou escrever ali uma história para compartilhar com a galera no podcast. Que sentimento vem? Também de angústia ou de felicidade? Para mim, só de falar aqui com você, já vieram 2 sentimentos diferentes em cada um deles. Eu imagino que você possa imaginar quais foram. Então, que você pratique isso com você também e que você se acolha com mais cuidado aí, sem ficar se culpando tanto e te colocando num limite aí que pode não ser muito saudável a longo prazo. Beleza? Então, vou ficando por aqui, toda feliz de ter voltado para o meu formato original de troca aqui no podcast. E você já sabe, a gente se encontra semana que vem aqui na BR.